Acolho com muita alegria a todas e a todos vocês ao saudar aqui a minha querida amiga, companheira de lutas, a professora Renata Beiro. Ela é uma gaúcha que se situou aqui em Goiânia, Goiás, outrora professora da Universidade Federal aqui de Goiás, e há anos sofreu um enorme acidente, perdendo o companheiro, o esposo, e ficando com muitas sequelas em si mesma. Mesmo assim, a Renata é um exemplo de lutadora. Sempre nos movimentos sociais lá se encontra esta mulher briosa, esta mulher lutadora, esta mulher consciente das enormes discriminações e injustiças neste país. Então, a minha saudação à minha amiga, professora Renata Beiro, pelo seu like, principalmente aqui no canal Espiritualidade Revolucionária, mas que a convido também a dar likes e se inscrever, se ainda não o fez, no canal Cartas Proféticas. E o amigo, companheiro, assim me permito chamá-lo, Ciro José. Eu não o conheço pessoalmente, não sei de onde é, gostaria até de mais informações sobre ele, porque este irmão, este amigo, tem se feito presente aqui nas nossas reflexões do Evangelho e em outras reflexões, principalmente no canal Cartas Proféticas. Então agradeço inclusive o comentário que ele fez na reflexão do Evangelho do dia 1º de outubro, portanto reflexão anterior. Muito bonitas as palavras, agradeço pelo apoio, pela sinceridade dele ao externar tanto carinho, tanto afeto, palavras que nos incentivam, que nos ajudam, que nos animam, que nos dizem que vale a pena continuar. E também a todas as pessoas que vêm colaborando com o canal, inclusive com a minha própria saúde, ao depositarem aqui o seu Pix para contribuir com o canal e também com as despesas que tenho na aquisição de remédios, consultas, transportes, colírios, etc. Muito obrigado a todas e a todos. O Evangelho deste domingo, domingo 8 de outubro de 2023, esse 8 de outubro para mim tem um significado especial na minha história de lutas, na história de fé, na minha história de inserção no meio do povo. O Evangelho, então, é o de Mateus, que nós vimos seguindo neste calendário do ano A. E eu peço que vocês leiam aí o indicativo do Evangelho, que é o capítulo 21, do versículo 43. E como sempre, se vocês estiverem com algumas pessoas aí, ou mesmo sozinhas, leiam esse Evangelho, deem pausa aqui no vídeo, leiam esse Evangelho, reflitam um bocadinho, até que voltemos após a vinheta. Façamos isto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esta parábola que Jesus contou no confronto com os fariseus e os anciãos do povo, que eram, na verdade, os integrantes do Sinédrio, do Senado judaico, no templo, após a sua entrada, denominada de triunfal, cavalgando um jumento, cercado pelo povo, agora ele debate, tendo de um lado o seu compromisso com o povo, com os pobres, com a justiça,
eis que Mateus o trata como mestre da justiça, o seu compromisso com o reino que ele veio instaurar. Jesus debate do outro lado com pessoas extremamente rancorosas, plenas de ódio e prontas para eliminá-lo. Esse é o clima do debate, esse é o clima do confronto, se quisermos chamar de diálogo, né? Coisa que para mim é outra coisa, diálogo, mas que se dá aqui no templo. E Jesus conta esta parábola. E nesta parábola se percebe a imensa consciência de Jesus, que perpassa também a compreensão de Mateus e da sua comunidade, que nos anos 80, quando este evangelho é publicado, lido, estudado, a comunidade começa a compreender o que se passou com Jesus e o que ele ensinou. E certamente, a ler este trecho do confronto no templo, ao ler também esta parábola. Nela nós vemos a compreensão do Evangelho sobre a realidade onde Jesus atuava e onde Mateus e a sua comunidade tinham que se organizar para vivenciar o reino deixado por Jesus. Primeiro traço desta realidade é de um ambiente, de uma conjuntura, de um contexto fartamente violentos, composto por assassinos históricos que matavam mesmo, e não somente caluniavam, coisa que faziam constantemente, não somente injuriavam, não somente organizavam grupos de pelotões para acompanhar Jesus, para constrangê-lo ao longo de toda a sua viagem no interior da Galileia até Jerusalém, até esse momento, e depois de tudo o que fizeram violentamente contra ele, com um tribunal artificial, com um tribunal ilegal na calada da noite, contando com testemunhas falsas e com provas mentirosas para condená-lo. Este é um mundo violento. Este é um mundo sangrento. Este é um mundo de assassinos, de genocidas. E Mateus não perde tempo de identificar isso desde o começo do nascimento de Jesus. A segunda coisa é que esta parábola mostra que, apesar disso, a insistência de Jesus, que na verdade é uma fidelidade radical para com o projeto do Deus que é Pai e Mãe, que faz de tudo para que o seu reino se realize. Em terceiro, esta parábola é uma demonstração de que Deus não desiste, de que o Pai aqui comparado, que na verdade aqui na parábola é comparado com um patrão, mas um patrão aqui de acordo com os padrões conjunturais e culturais, que se ausenta, entrega a vinha a vinhateiros que deveriam cuidar dela, e certamente o fizeram, mas que depois praticaram a violência contra os primeiros enviados para receberem os frutos da vinha. Praticaram a violência, e a violência é descrita em 3 formas ali, com pancadas, pedradas e assassinato. E depois com a segunda leva, que aqui parece ser João o Batista, que também foi assassinado. Na primeira leva eram os profetas, que foram assassinados por denunciarem a injustiça e os desvios dos vinhateiros, isto é, dos fariseus, dos anciãos do povo, dos sacerdotes, da religião do templo, que se desviou e deixou de cuidar a vinha, como nós veremos daqui a pouco um trecho em Isaías. A vinha
do patrão, que é o próprio povo de Deus, os pobres, os injustiçados, os escravos, as vítimas das alianças que o povo fez com opressores externos, como era no momento com o Império dos Césares. Aqui há uma insistência ardente. O patrão insiste, mesmo que enviando o seu filho, sob a orientação de que, sendo filho do dono, não seria atacado, não seria espancado e muito menos morto, quando se deu exatamente o contrário, com a diferença dos dois primeiros, que este, sendo filho, foi afastado da vinha e assassinado fora dela. Bem o caso de Jesus. Agora, por que ocorreu isso? Por que ocorreu isso? Para entendermos e fazermos uma interpretação correta e justa, e não adivinhações, projeções sobre o texto, mas a partir do texto nos construirmos a nossa fé, fortalecemos a nossa fé, é bom que leiamos Isaías capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 7. O canto da mulher apaixonada pelo seu amado, que descreve o desejo, e não só o desejo, mas a disposição sacrificial de construir uma vinha, com tudo à disposição para o bem-estar da vinha, todos os equipamentos necessários, todos os investimentos para que a vinha desse certo. E aí, então, eu leio o último versículo indicado do capítulo 5 de Isaías, profeta Isaías, que apesar de ser Velho Testamento, a Velha Aliança, é ilustrativo, e é de lá que Jesus toma o exemplo da vinha para falar também sobre a sua prática profética, a sua missão profética na realização do reino de justiça. Então, o profeta imagina Deus dizendo assim, poderia se chamar aqui o patrão da vinha, dizendo assim: pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel e o povo de Judá, sua dileta plantação. Eu esperava deles frutos de justiça, e eis injustiça. Esperava obras de bondade, e eis iniquidade. É o que se transformou a religião do templo, dos fariseus e dos anciãos do povo. A religião que preferiu a aliança com os poderosos dos reinos que oprimem, que optou por se articular, se irmanar com os que derramam o sangue, que seguiu o caminho dos que impõem as botas em cima dos desbotados, os que enfiam as espadas nas gargantas e ventres de mulheres, crianças, jovens e homens, sem defesa, dos reinos que capturam a juventude e é mão de obra barata para operacionalizar os seus projetos opressores contra o próprio povo que, esvaziado da consciência, colabora na matança dos enviados do patrão. O caso aqui ilustrativo, o patrão da parábola, Deus.
Para concluir, é bom que pensemos na aplicação da mensagem inquietante de Jesus. Aplicação a nós, na nossa realidade. Hoje, primeiro, vemos desvio do povo que, segundo a parábola, deveria ser aquele a quem o reino deveria ser entregue como processo de realização, como luta, como paradigma inspirador de novo projeto de relações humanas, de pessoas com pessoas, de pessoas com o patrão, com o pai, com Deus, pessoas umas com as outras, pessoas com a vinha, com a produção, com o trabalho, de pessoas com o meio ambiente onde tudo se dá, pois a parábola expressa também um imenso carinho pelo planeta. Estes a quem o reino foi entregue abriram mão do reino para seguir os seus próprios projetos ou os projetos dos opressores, sob os mais farsantes argumentos. De que a igreja, para sobreviver institucionalmente, manter a sua máquina, para que a máquina tenha recursos para injetar nos projetos de evangelização, ela precisa se articular com os poderosos. Ela precisa se articular com quem tem dinheiro, sem que esses donos de igrejas parem para pensar que quem se articula com os donos do dinheiro acaba por seguir os seus pensamentos e abre mão do reino que Jesus veio trazer. Assim aconteceu durante a escravatura, quando o cristianismo procedente da Europa, o máximo que exigia era benevolência por parte dos escravocratas, que, sendo escravocratas, faziam parte integravam um paradigma, um modelo de opressão. Não adianta um ou outro ser bonzinho, enquanto o modelo de opressão domina os negócios, domina a visão, domina as relações, ao ponto de fazer aquilo que Hegel dizia, que o escravo acaba por aspirar ser senhor para oprimir o seu irmão. E pedia dos escravos obediência, isto é, negar o profetismo, negar a resistência, negar a fé, que também é rebeldia contra os dominadores injustos desse mundo. Quem prefere se articular com os poderosos e até mesmo com os segmentos fascistas dos poderosos, negam aqui este projeto testemunhado e pedido pela parábola, para também serem como os vinhateiros da parábola, assassinos que escolhem a maneira de liquidar, de matar os enviados pelo patrão, por Deus. Esse é um ponto no qual nós precisamos pensar intensamente. Segundo ponto no qual nós precisamos pensar hoje, como seguidores do reino, como comprometidos e comprometidas até as raízes dos cabelos com o reino, é de que não há separações no reino que se realiza aqui e agora. Na parábola não se vê separação entre fé e política, entre fé e economia, entre fé e cultura, entre fé e relações humanas de todas as espécies. Tudo é uma só coisa, e a diferença é que aqueles que se comprometem com o reino não matam, não
pisam, não espinham, não espancam, mas promovem a justiça, que é o conteúdo do reino. E por último, nesta parábola nós podemos aprender com Jesus que o reino é construção da justiça e da bondade, como comportamento permanente nas nossas relações. Não há como reconhecer que dentro de um templo a gente comungue, a gente louve, a gente ore, a gente reze, a gente põe as mãos postas e fora dali se maltrate as pessoas, se pise nas mulheres, se constranja as crianças. E no trabalho, esses mesmos que fazem esses gestos oprimem os seus trabalhadores, suas trabalhadoras, explorem até o bagaço na produção, sem dignidade, sem justiça, sem lutar por uma sociedade justa. Seguir aqui a orientação de Jesus é abraçarmos apaixonada e praticamente, como vimos na reflexão do domingo passado, a justiça e a bondade. E denunciamos a injustiça e a perversidade. Isso também se cola com uma outra face do assumirmos o reino de Jesus. Esse é o grande desafio dessa parábola, que nos leva finalmente a reconhecermos que nós vivemos num mundo não de anjinhos, não de santinhos e santinhas, mas de profunda perversidade e de injustiça. Gravo esta reflexão do Evangelho deste 8 de outubro de 2023, exatamente quando eclode a guerra, mais uma vez, dos injustos de Israel, que matam os palestinos de fome, de sede, na seca e sem infraestrutura, erguendo uma muralha discriminatória chamada apartheid, despertando a guerra para depois chamar as suas reações, as suas manifestações de resistência, seu grito e disposição de morrer pela justiça, de terrorismo. Esta parábola nos abre os olhos também para esta realidade mundial, que afinal, de uma forma ou de outra, também ocorre entre nós. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Deus que é pai e mãe, e entre nós não se configura, não se assemelha à figura de patrão proprietário dos meios de produção para explorar e oprimir. Mas te acompanhe, te abençoe, te liberte e crie em ti esta inquietação do reino. Que Deus, que é pai e mãe, meu irmão e minha irmã, te ajude e me ajude a nos abraçarmos permanentemente no projeto, afinal, essencial e conteúdo determinante do reino, da justiça e da bondade, sem nenhuma ideia de iniquidade, de exploração, seja do homem, seja da mulher, seja das crianças, seja dos trabalhadores, seja dos negros e negras, mas pelo contrário, que esta justiça e esta bondade nos arremesse para o meio das pessoas
que precisam do reino justo e de bondade. Que Deus, que é Pai e Mãe, te abençoe com esta justiça e com esta bondade. Te revigore, te fortaleça, te ilumine, faça brilhar o teu rosto, as tuas mãos e os teus pés, para que em tudo manifestes a justiça e a bondade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.